Então, bom dia, senhores. Vamos lá? Vamos continuar com a nossa aulinha. Lembrando, nós estamos falando sobre matemática financeira. Na semana passada, nós falamos sobre o juros simples, não é? E um pouquinho sobre grandezas. A diferença entre uma grandeza direta, uma proporção inversa. E hoje, para fechar, nós vamos falar sobre os juros compostos. Beleza? Então, em seguida a isso, dada essa aula, eu vou disponibilizar uma lista, você vai resolver para mim. Eu vou ver se eu deixo aí uma aulinha gravada com algumas resoluções de alguns exercícios, a mais daqueles que faremos hoje, tá? Lembrando que as minhas listas elas vão ficar resolvidas aqui no Instagram do professor Marcos Flávio. Qualquer dúvida que você tenha aí, mesmo durante esse mês de julho, se ainda assim uma dúvida teórica ou uma dúvida na resolução de um exercício, entra lá no Instagram do professor Marcos Flávio, manda essa dúvida para mim, que assim que eu enxergar o seu pedido, eu vou te trazer a sua resposta. Beleza? Então vamos lá, vamos ao assunto de hoje, juro composto. Antes de falarmos propriamente do juro composto, eu queria lembrar com você o seguinte. Qual é a diferença básica entre o juro simples e o juro composto? O juro simples ele é um fator de correção baseado no valor inicial. A gente assemelha isso a uma progressão aritmética. Então, exemplo. Eu tenho uma casa de R$1 milhão e eu quero alugar essa casa. Uma vez definido o valor do aluguel, seja lá 0,5%, então, 0,5%, R$1 milhão, R$5.000. Então, ao longo do ano, você vai pagar sempre R$5.000. Por quê? Porque é 0,5% calculado sobre o valor do imóvel. Se esse imóvel não tem o seu valor corrigido, significa que o valor do aluguel também não é corrigido. Então, isso seria juro simples. Agora, qual é a diferença essencial do juro composto? É que o juro composto, o valor dos juros, ele é agregado ao valor inicial. Logo, esse valor inicial aumenta. E se o valor inicial aumenta, o juro correspondente também aumenta. Então, me ajuda aqui, vamos entender esse raciocínio. Eu tenho um capital, esse capital sofre um acréscimo percentual, e você lembra que acréscimo percentual é multiplicar por 1 mais I, em que esse 1 representa aquilo que você já tem, e esse I, que é o símbolo de porcentagem aqui, que esse I representa o percentual que está sendo acrescido. Então, pegar um valor e multiplicar por 1 mais I é dar a ele um acréscimo percentual. Então, eu tenho um valor, esse valor cresceu. Quando esse valor cresceu, eu passei a chamar ele de montante. Aí, o que eu faço? Agora eu vou pegar este montante e esse montante sofre um novo acréscimo. Certinho? Esse montante sofre um novo acréscimo. Mas o que era esse montante mesmo? Esse montante era C vezes 1 mais I. Então, fica com C vezes 1 mais I, 1 mais I. Você deve lembrar que multiplicar por 1 mais I é promover um aumento. Multiplicar de novo é outro aumento. A gente chama isso aqui de aumentos sucessivos. O valor está aqui, aí ele aumenta, e ele aumenta de novo, e ele aumenta de novo. Então, o juro composto nada mais é do que uma sequência de aumentos sucessivos em relação sempre a uma mesma taxa. Então, vem cá. Então, olha lá. Esse capital gerou esse montante. Agora, este montante gera o próximo. Esse montante gera o próximo. E assim sucessivamente. E com isso, nós conseguimos idealizar essa formulazinha. Um montante, após T intervalos de tempo, vai ser dado pelo capital vezes 1 mais a taxa elevado ao tempo. Quando eu falo que o tempo é um expoente, surge aqui alguns problemas. Primeiro, vamos falar da equivalência de taxas. Se você olhar no seu materialzinho aí, você vai ver que no juro simples, eu falei assim para você. A taxa ao mês equivale a 30 vezes a taxa ao dia. Que a taxa ao ano equivale a 12 vezes
a taxa ao mês. Certinho? Agora, olha só o complicador no juro composto. Como o tempo agora é um expoente, e o fator de correção é a expressão 1 mais i, então agora vamos ficar assim, ó. 1 mais a taxa ao ano equivale a 1 mais a taxa ao mês elevado a 12. Como é que é, professor? De novo. 1 mais a taxa ao ano equivale a 1 mais a taxa ao mês elevado a 12. Olha só agora, ó. 1 mais a taxa ao mês equivale a 1 mais a taxa ao dia elevado a 30. E, consequência disso, 1 mais a taxa ao ano equivale a 1 mais a taxa ao dia elevado a 360. Certinho? Então, você percebe que no juro composto, as potências, normalmente, estão elevadas a números relativamente grandes. E aí, o que a universidade tem feito, né, nos seus vestibulares? Quando aparecer uma potência cujo expoente é muito grande, esta conta ela vai te dar pronta. Você vai ver no exercício que eu vou te mostrar daqui a pouquinho. Então, outra coisa. Como a nossa fórmula do juro composto, o tempo é um expoente, toda vez que no exercício ele me pedir o tempo, é muito provável que eu precise usar esse recurso, que é um recurso que você ama de paixão. Estou vendo aqui agora nos seus olhos e estou vendo o brilho no seu olhar. Olha lá. Como eu vou precisar achar um expoente, o recurso matemático para isso são os logaritmos. E eu preciso destas 3 propriedades operatórias na ponta da língua para poder resolvermos os exercícios que envolvam o tempo. Então, olha lá, você vai lembrar que o log de um produto é, na verdade, a soma dos logaritmos. Que o log de uma divisão é, na verdade, a diferença dos logaritmos. E o log de uma potência, esse expoente do logaritmando, cai para frente do log e vira um fator. Então, eu vou precisar destas 3 propriedades operatórias para resolvermos os exercícios de logaritmo, toda vez que estes envolvam o tempo. E se ele me perguntar, quanto tempo para que um capital duplique, triplique, quadruplique? Perguntou tempo, provavelmente você terá que usar log como recurso de resolução. Beleza? Eu vou esperar você dar uma printadinha nessa tela para eu poder fazer alguns exemplos com você de aplicação dessa teoriazinha de juro composto. E quero reiterar, uma vez recebida a lista, quando você for resolver a lista, se houver dúvida, você vai colocar essa dúvida para mim aqui pelo Instagram. Espera aí que tem uma situação aqui. Danilo perguntou assim, e se eu tiver aplicações todo mês, exemplo, juro composto, eu faço a soma de PG? Isso, meu velho. Existem aí fórmulas prontas, né? Quando você pega um material específico de matemática financeira, existem aí. Mas eu vou te mostrar como que a gente recai nessa somazinha de PG que você citou aqui. Só vou esperar você dar uma printadinha na tela para que a gente possa fazer essa explicação. Então, vamos lá. Me ajuda aqui. Só vou responder aqui a dúvida do Danilo. Tá bom? Danilão, imagina o seguinte. Como é que funciona a sua poupança, né? A poupança. A poupança. Olha essa situação. Você foi lá hoje, nós estamos aqui no mês de junho. Então, em junho, você foi lá e abriu sua poupança.
você fez uma aplicação financeira. Então, você aplicou um capital C. Certinho? Quando chegar em julho, o que vai acontecer? Esse seu capital C ganhou juros. Beleza? Então, agora ele passou a ser 1 mais C vezes 1 mais I. E aí, nesse mês de julho, o que você fez? Você foi lá e aplicou de novo, porque geralmente, quando você faz poupança, você não aplica um dinheiro e esquece. A ideia da poupança, se você aplicar um valor e deixar esse valor ad eterno, então a gente vai falar que é uma aplicação financeira simples, é a fórmula do juro composto, acabou. Mas a ideia da poupança é o seguinte, você foi lá e fez uma aplicação, beleza? Bacana. Mas a ideia da poupança ela é legal se você fizer a aplicação sempre. Então, olha essa situação. Em junho, eu apliquei um capital C. Né? Vamos fazer o seguinte. Vamos imaginar, Danilão, você tem lá uma mesada, seu pai te dá lá R$5.000 por mês de mesada, e aí você gerenciando, você percebeu que destes R$5.000 que ele te dá todo mês, você usa apenas 4. Então, todo mês te sobra R$1.000. E como você é um cara antenado, um cara que pensa a longo prazo, você falou, poxa, então eu vou fazer aqui uma aplicação financeira e todo mês eu vou poupar R$1.000. Então, você foi lá, aplicou R$1.000. Quando chegar no mês de julho, você tem os seus R$1.000 mais os juros, beleza? Aí, o que vai acontecer? Mas acontece que no mês de julho, você consegue aplicar esses R$1.000 de novo. Então, preste atenção como é que vai ficar em agosto. Olha que delícia. Em agosto, esse capital passa a ter 2 juros, porque você está aplicando ele por 2 meses, mas este dinheiro tem 1 juros. Olha que delícia. Certinho? Quando chegar, aí o que acontece? No mês de agosto, você vem e aplica mais 1.000. Olha que bacana, meu velho. Quando chegar em setembro, quanto você tem? Você tem esse primeiro capital que está aplicado já há 3 meses. Você tem esse segundo capital que está aplicado há 2 meses. E aquele outro capital que está aplicado há 1 mês. Agora, olha só, vamos chegar aí na formulazinha da soma da PG que você falou. Olha que delícia agora. Vamos parar aqui. Posso colocar esse C aqui em evidência? Colocando C em evidência, eu vou ficar com 1 mais I ao cubo, mais 1 mais I ao quadrado, mais 1 mais I. Beleza? Certinho? Então, aqui você percebe, ó, a razão elevada a 1, a razão ao quadrado, a razão ao cubo, soma de PG. Fechou? E com isso você deduz a formulazinha para essa situação. Tranquilo? Espero ter conseguido responder a sua resposta, conseguido responder à sua pergunta, não é? E vamos continuar aqui, então, com o nosso probleminha. Então, vamos lá. Eu vou montar 2 situaçõezinhas para a gente poder aplicar estas fórmulas do juro composto. Certinho? Lembrando, quero reiterar aquela orientação dada na semana passada. Se num exercício de matemática financeira o autor não suscitar, não for explícito de que juros se trata, nós vamos considerar juro composto. Certinho? Do contrário, se for juro simples, ele fica obrigado a dizer durante o texto que se trata de juro simples. Por quê? Porque o juro simples é uma excepcionalidade nos dias de hoje. O normal nos dias de hoje é falarmos sobre juro composto. A Agnes falou assim, professor, se tiver aumentos sucessivos com taxas diferentes, aí nós estamos criando um monstro, né, Agnes? Mas pode sim, beleza? Aí o que acontece? Aí você não consegue escrever como uma única PG. Você vai ter que criar várias PGs para isso, né? Mas aí a gente tem que ver o seguinte, qual é a viabilidade de uma questão como essa para o nosso tempo de prova, né? Meio que, assim, é possível equalizá-la, tá? A gente consegue montar essa equação. Mas é isso que nós temos visto em provas? Não, eu não vi ainda.
Mas não vejo problema. Agora, a gente tem que ficar atento ao seguinte, não é? Tivemos pouquíssimos contatos presenciais, olhei pouco para os seus olhos, mas você vai concordar comigo, né? Qual é a nossa orientação na prova do Enem? Mesmo que você saiba fazer uma questão, se você perceber que essa questão vai lhe roubar tempo, o que é para fazermos com ela? Deixarmos de lado, certinho? A gente tem que lembrar que lá na sua provinha do Enem, né, como em todas as outras provas, mas no Enem é mais evidente, porque a quantidade de questão é muito grande. Nós temos que saber administrar o tempo. Eu li a questão, veio à minha cabeça uma solução plausível, uma solução viável para o tempo da questão, para o tempo de prova. Eu vou executar. Veio uma questão. Eu até consigo entender o que o autor quer, mas eu percebi que essa questão vai me roubar tempo. Opa, é só deixá-la para o final. Se lá, depois de eu ter feito tudo o que consigo em tempo de prova, eu posso dar atenção a ela. Certinho? Lembre-se, uma grande prova é aquela em que você soube aproveitar o seu tempo. Tá bom? Então, vamos lá. Vou apagar aqui para fazermos aqui o nosso exemplozinho. Vou colocar 2 exemplozinhos aqui, bem breguinhas, para a gente poder aplicar, porque é o que eu espero que aconteça, na sua prova. Então, me ajuda aqui. Exemplo 1. Deixa eu ver aqui. Determine um número de meses, que um capital necessita para dobrar o seu valor. A uma taxa de 0,6% ao mês. Então, determine o número de meses que um capital necessita para dobrar o seu valor a uma taxa de 0,6% ao mês. Beleza? Como você percebe, nesse texto bem simplório, eu não falei de que tipo de capitalização é. Então, né? Mas pelo fato de você entender que isso aqui é uma aplicação financeira, né? O que você vai falar? Bom, o Marcos Flávio falou que quando ele não suscitar o tipo de capitalização, é para eu considerar juro composto. Então, nós vamos vir aqui e vamos usar essa ferramenta. O montante é o capital, 1 mais a taxa, elevada ao tempo. Detalhe, maldade da minha parte. O que esse cara vai fazer? E isso é notório, viu, gente? Ele vai te dar as informações necessárias. Então, ele vai falar assim, adote log de 1,006 igual a 0,0025. E esse outro, ele também dá. Embora essa outra informação, com certeza, você sabe. Adote log de 2 igual a 0,301. O log de 2 a gente acaba sem querer decorando em função da quantidade de vezes que a gente usa, não é? Certinho? Então, vamos de novo. Determine o número de meses que um capital necessita para dobrar o seu valor, a uma taxa de 6% ao mês. E ele me deu que o log de 1,006 é 0,0025 e que o log de 2 é 0,301. Então, vamos agora executar esse exercício. Você vai perceber que é aplicação direta de fórmula. Então, se é uma aplicação direta de fórmula, você vai ver que a essência desse exercício nem é saber o juro composto. É, na verdade, saber usar as propriedades de logaritmo. Então, vamos lá.
Vamos respirar aqui. O que ele quer? Ele quer que o meu montante seja o dobro do capital. Então, ele quer que o meu montante seja o dobro do capital. Então, eu vou pegar as informações e vou colocar na minha fórmula. Então, olha lá. 2Cs é igual a C vezes 1 mais a taxa. Se a taxa é de 6% ao mês, então fica 1 mais 0,006. Certinho? Elevado ao tempo. Perceba que este C simplifica aquele, ou seja, o valor do capital pouco importa aqui. Não é? Então, nós ficamos assim, ó, 2 é igual a 1,006 elevado a t. Senhores, o que nós temos aqui ó, é uma equação exponencial. É uma equação exponencial. Só que é uma equação exponencial onde eu não consigo visualizar de forma direta o valor do t. É diferente. Imagine, olha só essa situação. Vamos pegar aqui um contra-exemplo. Imagine que você tivesse assim, ó, 27 é igual a 3 elevado a t. Poxa, você sabe, aqui eu tenho uma equação exponencial, mas você sabe que o 27 é uma potência de 3. Então, fica assim, ó, 3 ao cubo igual a 3 elevado a t, e aí você conclui que o t é 3. A gente chama isso aqui de equação exponencial básica, equação exponencial imediata. Você conseguiu visualizar o t, sem precisar de outros recursos. Não é o que acontece no nosso problema. Eu não consigo visualizar o 2 como sendo uma potência de 1,006. Tampouco consigo visualizar 1,006 como uma potência de 2. Então, ela não vai ser imediata. E se ela não é imediata, o que eu sou obrigado aqui a fazer? Eu vou ter que usar o recurso log. Então, preste atenção. Eu vou colocar log no primeiro membro e, para não alterar, eu vou colocar log no segundo. Então, vai ficar assim, ó. Log de 2, isso é igual a log de 1,006 elevado a t. Vamos devagar. O log de 2 eu tenho. O log de 1,006 eu também tenho. Mas antes disso, eu tenho que fazer o quê com esse expoente? Propriedade operatória. Colocamos aqui no quadro um pouquinho antes desse exemplo. Esse expoente vai cair e virar fator. Então, ficou assim, ó. Log de 2 é igual a t vezes log de 1,006. Agora sim. E só agora eu vou fazer a substituição dos respectivos valores dos logaritmos. Certinho? Como o meu quadro é pequeno, eu vou esperar você dar uma printadinha na tela para que eu possa apagar aqui esse enunciado e continuar com a nossa resolução. Bom, quero acreditar, então, que você já deu uma printada nessa tela, tá? E eu vou, então, aqui apagar esse texto para poder continuar a nossa resolução. Então, olha só. Log de 2, ele falou que era 0,301. Isso é igual a t vezes. E o log de 1,006 era 0,0025. Certinho? Então, me ajuda aqui. Então, quem vai ser o t? T vai ser 0,301 dividido por 0,0025. Agora, preste atenção. Fico até com medo de falar com vocês, profundos conhecedores de matemática básica, não é? Então, qual é a proposta? Aqui eu não tenho 4 casas decimais?
Então, eu vou multiplicar aqui por 10.000, certinho? E vou multiplicar aqui também por 10.000, tá bom? Quando você multiplica por 10.000, então nós passamos a ter T igual a 3.010 dividido por 25. 3.010 dividido por 25. Eu sei que você sabe fazer. Eu sei disso. Mas eu estou com saudade de fazer. Então, eu vou fazer a continha aqui. 3.010 dividido por 25. Eu vou pegar o primeiro, no dividendo, o primeiro número imediatamente maior. 30 dividido por 25 vai dar 1. 1 vezes 25 dá 25. Subtrai 5. Abaixa 1. 51 dividido por 25 são 2. 2 vezes 25, 50. Sobra 1. Abaixa um 0. Presta atenção agora. 10 dividido por 25. Como 10 é menor que 25, 10 dividido por 25 dá 0. 0 vezes 25 dá 0. Continua aqui 10. O que eu faço agora? Agora eu acrescento um 0 e ponho a vírgula. E 100 dividido por 25 vai dar 4. Certinho? Que vai dar 100, 0. Então, preste atenção na nossa resposta. A nossa resposta deu 120,4. Certinho? Eu perguntei a você. Se você perceber, os nossos juros eram juros, a nossa taxa de juros era mensal. Então, essa resposta está em meses. Cuidado com a maldade. Para que isso efetivamente aconteça, em 120 meses ela acontece? Não, são necessários mais de 120 meses. Então, eu responderia assim, ó, são necessários 121 meses para que isso aconteça. Eu vou aproximar para mais, porque se o autor for chato, ele fala, não, olha, em 120 meses ela não dobrou, ela precisa de mais, certinho? Então, com certeza, em 121 meses, ela efetivamente dobrou. Eu fui claro, senhores? Sim. Sim. Beleza. Professor, na hora de dividir o 10, eu não poderia só acrescentar o 0 e já colocar a vírgula no 12? Não. Cara, você lembra que eu tenho um curso de matemática básica, né? Cara, toda vez que esse curso de matemática básica acontece, lá nas específicas, eu gasto mais ou menos uma aula, de uma aula a duas, ou seja, dá quase 80 minutos para explicar para o menino como que se efetivamente faz a divisão. Cara, eu não tenho dúvida, é claro que não com vocês. Vocês são pessoas modernas, vividas, globalizadas, interativas e conectadas, e eu sei disso. Mas eu tenho convicção de que muitos dos teus concorrentes teriam colocado 12,4. Eles não saberiam achar esse 0 aqui, ó. Por quê? Porque na cabecinha deles, quando eu abaixei o 0, é automático. Abaixa o 0, não divide, põe vírgula e... Não, ninguém ensinou isso, não. Eu lembro como se fosse hoje a tia Bela explicando com o maior carinho. Sempre que o dividendo é menor que o divisor, a divisão acontece e o quociente é 0. Só depois da divisão acontecer, que como próximo recurso, eu acrescento um outro 0 e ponho a vírgula. Senão, você nunca acha esse 0 aqui do quociente. Mas não é o caso com vocês. Eu sei que vocês são antenados, né? E não tiveram dúvida na minha resolução. Tá bom? Mas ainda assim, de novo, se tem alguma coisa que não ficou claro, ó, vai lá no Instagram, professor Marcos Flávio, me passa lá a sua dúvida, me mostra o exercício que você tentou fazer e não saiu, e eu farei o possível para te atender o mais rápido possível. Tudo bem? Bom, eu mostrei um exemplo onde eu tive que usar o log como recurso de resolução, porque me foi pedido o tempo. Agora eu vou te dar um outro exemplo, né, de como esse tipo de exercício vai aparecer na sua provinha.
Vou esperar você dar uma printadinha na tela para eu poder fazer o próximo exemplo. Eu sempre me perco. Daiane, me socorre, quantos minutos eu tenho? 8 minutos, professor. Que coisa boa. Obrigado, obrigado. Então, vamos lá. Então, vai ser perfeito para a gente fazer um próximo exemplo. Então, deixa eu apagar esse aqui. Vamos, então, a um outro exemplo. Exemplo 2. O senhor Godofredo, esqueci o nome do cara. Não é Godofredo. É Godofredo. Godofredo, vírgula. Produtor rural. O senhor Godofredo, produtor rural, pegou um empréstimo de R$50 mil, para liquidá-lo em um único pagamento. Se os juros vamos falar certinho. Se a taxa de juros, né? Se a taxa de juros for de 1,2% ao mês, e o tempo para a quitação da dívida, e o tempo para a fixação da dívida for de um ano, qual o valor do pagamento futuro? Aí, agora é o que eu quero combinar com você. Preste atenção nesse exercício. Esse autor, ele vai me dar uma informação. Mas antes de eu te mostrar a informação que ele vai te dar, eu queria que você, de pronto, já montasse a situação. Então, olha lá. Montante vai ser o capital. Então, 50 mil, não é isso? Vezes 1 mais a taxa, então 1,012, certinho? Elevado ao tempo. Cuidado. Ele falou que é 1 ano. E a taxa está em meses. Então, é 1,02 elevado a 12. Pronto. Eu montei o exercício. Beleza? Mas vamos conversar aqui. Você acha que você conseguiria, para resolver o exercício, o resultado desta potência? 1,012 elevado a 12. Rapaz, para fazer essa conta aqui, ó, 1,012 elevado a 12,
você vai gastar o tempo de 2, 3 questões para isso. E o autor, sabendo disso, ele não quer que você perca tempo fazendo essa conta. Porque, afinal de contas, ele quer julgar se você domina a matemática financeira. Então, este resultado, 1,012 elevado a 12, esse valor ele vai te dar. E nós vamos falar que isso é 1,1539. Então, preste atenção. Quando o exercício for de matemática financeira e o autor não quiser roubar o seu tempo, esta potência que seria inviável fazermos, não que não soubéssemos, sabemos fazer, claro que sabemos, mas nós sabemos também que essa conta nos tomaria muito tempo. O autor, sabendo disso, ele vai falar assim, então, adote 1,012 elevado a 12 igual a 1,1539. Então, olha só como uma questão que poderia nos dar aí dor de cabeça, em função deste dado do autor, passou a ser uma questão absurdamente simples. Você domina a fórmula, né? Você foi lá, usou a nossa formulazinha do montante, capital, 1 mais a taxa elevado ao tempo, pegou os dados do exercício, substituiu na fórmula, e aonde nós teríamos aí um problema, que seria calcularmos essa potência, o autor foi lá e nos presenteou com esse dado. Sabendo disso, então, agora é só fazer conta, certinho? Vai substituir e vai dar a respostinha de forma muito tranquila. Lembrando, muito cuidado na hora de fazer o produtinho, porque é a única coisa que o autor quer que você faça. É esse produtinho, 50.000 vezes 1,1539. Beleza? Então, esse é um segundo modelo de exercícios de juro composto que a gente vai enfrentar aí. Tá bom? Então, como eu disse, eu vou montar uma lista para você. Nessa lista estarão envolvidos exercícios de juro simples, de juro composto. Você vai resolver, né? As resoluções desta lista vão estar aqui no Instagram, professor Marcos Flávio, beleza? Vai estar tudo resolvidinho lá, passo a passo. Se assistindo a essa resolução, né? Ou você tiver qualquer outro tipo de dúvida, vai lá pelo direct desse Instagram e me pergunta lá, tá? Me questiona lá. Pode ser dessa matéria, pode ser de qualquer outra coisa de matemática que você esteja estudando, né? E aí você vai lá e eu farei todo o possível para te atender no menor prazo, tá bom? Tranquilo, senhores? Então, é isso aí que nós temos para hoje. Com isso, nós fechamos aí a matemática financeira. Falamos na semana passada do juro simples e agora falamos de juro composto. Beleza? Aí, valeu, professor, sempre com aulas muito boas, é um prazer. Muito obrigado. Né? E vamos esperar tudo isso passar, né? E se Deus quiser, em agosto, vamos estar todo mundo juntos aí de novo, né? Aí sim, um olhando nos olhos dos outros, cara. Eu sinto uma saudade de quando eu falo uma coisa e eu olho para você e aparece aquele neonzinho assim, ó, voei, 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 voei. Cara, que saudade disso. Ficar falando com essa telinha aqui, ó, é muito triste isso, é muito pobre isso, né? Beleza? Mas é o que temos para hoje. E reitero, lembrando, vou reforçar aquele meu pedido. Faz pergunta lá. Não aguento mais lavar louça. Faz pergunta lá. Me ajuda. Beleza? Senhores, um prazer. Fiquem com Deus e até a próxima. Fechamos o nosso tempo aí, Dai? Sim, professor. Obrigado, viu?